por que você, no mercado financeiro, Tá. optou por não financiar, optar por não comprar um imóvel. Matemática, assim, o dinheiro aplicado em fundos imobiliários, por exemplo, né, que você citou, eu consigo... Fundo é um pouco mais agressivo, né? Não, fundo imobiliário é imóveis. No final do dia é só uma casca para o mesmo ativo, né? Um imóvel ou um fundo imobiliário, tem imóvel dentro. Ah. Ele pode ter um pouquinho de alavancagem que tornaria ele É o mais... tipo, né? Acho que é legal. mas você pode ter logístico, pode ter shopping. São riscos diferentes. Eu não diria que é maior ou menor. Eu diria que são riscos diferentes. O que Mas você é um perfil prefere? um pouquinho mais agressivo, né? Não, bom, é mais agressivo que a renda fixa, mas Sim. não acho que é tão agressivo assim, tá? Eu acho que ações é mais agressivo, criptomoedas, outras coisas são mais agressivas que fundo imobiliário. Óbvio que tem um outro fundo imobiliário que pode ser mais arriscado, né? E num momento de economia difícil, esses riscos se materializam, mas na média eu diria que... Tanto é que o IFIX está meio, assim, tá até subindo nos últimos dias, tá? Assim, mais perto da máxima do que da mínima. Legal. O IFIX é o Ibovespa de fundos imobiliários. Mas voltando à sua pergunta, Fabio, cara, é duas coisas, uma questão matemática e uma questão, entre aspas, de flexibilidade, tá? Questão matemática. Vamos supor um imóvel, R$1 milhão, né? Em São Paulo, um imóvel é mais ou menos isso para cima, né? Eu posso pegar esse 1 milhão e comprar um imóvel que, sei lá, vai de 70 metros quadrados, numa região boa. Ou eu posso pegar esse 1 milhão, comprar em fundos imobiliários de não tão alto risco, os fundos logísticos, os fundos de CRI, etc. Você pega esse mesmo 1 milhão e aluga aquele imóvel que você queria de 1 milhão e ainda sobra praticamente o dobro do que você está gastando de aluguel. Hoje, essa é a realidade. Você consegue comprar fundos imobiliários que vão te pagar uma renda suficiente para pagar o aluguel daquele imóvel e ainda sobrar para você fazer uma viagem. O aluguel nunca foi tão barato. Hoje, a minha sócia na fábrica, ela é patrimonialista. Cara, ela comemora quando ela consegue 0,5%. Comemora. Eu vou te falar uma coisa. Aí o cara sai do apartamento dela, e apartamento caro, aí ela xinga pra caramba. Por quê? Porque o cara quebra isso, descasca aquilo, bota prego, faz aquilo outro. Aí ela gasta uma grana pra reformar, tem que esperar um tempo pra alugar. Quando aluga novamente, ela ainda tem um delay de 2, 3 meses, às vezes, sem alugar. Vou te fazer uma pergunta aqui. Quem que botou na nossa cabeça que o imóvel você tem que ter o imóvel da casa própria? Vou te dar um exemplo. Depois você bota aí no Google e tal. Home Ownership Countries. Vocês vão ver que na Alemanha e na Suíça, depois eu pego aqui e mostro pra vocês, se dá pra botar aqui, seria até melhor. Claro que dá. O que você quer colocar? Home Ownership, né? Você ouviu, Mauricião? Home Ownership Countries. Bota aí, Mauricião, por favor. Vocês vão ver que países avançados, né? Botem imagens ali, por favor. Home Ownership. Não, na verdade é Home Ownership. Home Ownership. Bota ownership junto, tá? Só tira esse espaço aí, por favor, Mauricião. Entre ownership é junto. Não. Não, ao contrário. Espaço, aí. Isso. Boa. Isso, tira. Aí, perfeito. Bom, pode clicar nesse gráfico aqui, ó. Acho que esse aqui é bom. Esse aqui tá bem gritante. Olha só. Se der pra gente abrir... Vai abrir. Vai salvar ali. Ou abrir, sei lá. A gente vai ver que alguns países, não dá pra ler aí, né? Dá pra aumentar aí, Maurício? Depois se você conseguir botar, vocês vão ver que a posse de imóveis, ou seja, o percentual da população, e tá ruim de ler aqui. Né? Mas dá pra ver ali Germany, olha aqui Germany, né? Germany dá pra ver aqui, ó. Aqui, ó. Germany, Baixíssima. New Zealand, provavelmente, Switzerland, tô chutando aqui. É isso aí. Switzerland. Suíça, Nova Zelândia e Alemanha. E Alemanha, né? Isso é o nível... Menos de 50%, olha só, menos de 50% da população da Suíça tem casa. Tem casa própria. A maior parte da população da Suíça mora de aluguel. Dá pra falar que a Suíça é um país ruim? Não. Ou seja... Mas deve ser alto aluguel lá, né? Porque é oferta e demanda. As pessoas vivem de aluguel. É cultural. Isso foi algo que botaram na nossa cabeça aqui. Sim, papai colocou, vovô Alguém colocou botou. e assim Mas vai. você não acha, Thiago, que é o psicológico por eles terem passado por esse Sim. sarneio, Isso eu confesso aqui. Eu já discuti porque eu não isso com a passei minha, isso. Eu não com a passei minha por isso, esposa então não tem esse 1000 vezes. psicológico. É difícil, porque assim, é uma... Mas Congelamento você de poupança. concorda que não necessariamente é racional? É alguma coisa que Total. botaram na sua cabeça. Quem que botou? Não sei, mas botaram na nossa cabeça. Home ownership na Alemanha não é assim. Na Suíça não é assim. É algo que colocaram na nossa cabeça.
Bom, eu acho que a gente tem que tentar ser o racional o máximo do tempo, né? Nem sempre a gente consegue ser racional em tudo, né? Mas, pô, vamos ser racional? Vamos botar na planilha de Excel aqui, ver qual que é o melhor em termos econômicos. E, cara, é melhor você pegar esse dinheiro, comprar fundo imobiliário, que tem o mesmo risco imobiliário. Ah, se os imóveis do Brasil duplicarem de preço, beleza, vai duplicar também os fundos imobiliários. É verdade. Né? Então, tem uma correlação. Agora ficou bom. Aí, agora sim, olha aí. E ó, olha só os países que têm alto percentual: Romênia, Lituânia, Croácia, Hungria, né? Que são países pobres perto dos outros. Mas tem Nos coisa Estados boa aqui, ó. Unidos, Singapura, lá embaixo dos Estados Noruega, Unidos, né? Também aqui, né? Então, isso aqui é cultural. E não tem a ver com o nível de desenvolvimento do país. É, cultural. Alguém botou na tua cabeça, Verdade. né? E depois vale a pena procurar uma história longa lá, mas nos Estados Unidos foi o Rockefeller e o Carnegie que botaram isso na cabeça do consumidor. Porque se você for ver o que veio antes da sociedade que a gente vive hoje? É o feudalismo, certo? Que era um aluguel. Antes disso, sei lá, nas cavernas não tinha nem posse. Tipo, pô, você encontrou com uma tribo que você não gosta, você vai lá, mata, pega a caverna dos caras, é teu. Não tinha... Alguém inventou que, pô, agora tem um cartório, agora essa propriedade é de alguém, né? Daí depois a sociedade foi avançando, veio o feudalismo, que era uma espécie de aluguel. Assim, ó, vou te dar um pedacinho de terra, né? Eu sou o senhor feudal, vou te dar um pedacinho de terra e você me paga o seu aluguel na forma de produção. Isso é um aluguel. Daí a gente sai dessa sociedade para uma sociedade industrial, isso no Ocidente, né? O Oriente é uma outra história. E daí, também, cada país foi se desenvolvendo, cada um da sua forma. Em algum lugar do tempo, cada país foi indo para um mais com casa própria, né? As pessoas pegam dinheiro e compram a casa própria. Outros, como na Suíça, que tem uma cultura de sistema financeiro forte, né? Os caras foram fazendo investimentos e não, a casa não precisa ser minha. Né? Nem tudo precisa ser seu, né? Tipo, a gente já se acostuma com isso. Pô, a energia que a gente usa aqui, a água que a gente toma, tipo, não foi produzida na minha central hidrelétrica, né? A gente paga uma mensalidade. A Netflix, que eu assisto, pô, eu pago lá a mensalidade de 20, 30 reais do Netflix e tenho acesso, não preciso eu produzir o meu conteúdo que eu quero assistir. Eu acho que imóvel é mais ou menos isso, né? Tipo, foi algo que colocaram na nossa cabeça. Eu sei que quando eu falo isso, putz, mexe com... por isso que eu falei mexe, que é polêmica. mas eu acho muito Por isso que eu legal, falei Thiago, sabe por quê? Porque mexe, na minha opinião, abrindo muito mais a mente da pessoa. O cara fala assim, sabe aquela coisa da persuasão? Pô, vem um aqui e fala. O cara começa a parar pra raciocinar. Porque o cara começa a trabalhar, ele arruma uma namorada, aí a namorada fala assim, olha amor, você vai vender esse carro pra gente comprar um terreno. Aí ele compra o terreno, aí ele passa 5, 6 anos financiando um monte de material de construção pra construir a casinha dele. Primeira modalidade. Segunda modalidade, ele começa a namorar, a namorada fala assim, ó, nós temos que casar. Aí ele começa a procurar apartamento. Só que ele não tem grana, então ele vai financiar tudo. Ele financia a entrada, ele financia a mensalidade, financia tudo. Ou seja, ele paga 3 vezes o apartamento. Então, se ele parar pra pensar e vai começando a estudar isso, ele começa a olhar e fala assim, não, cara, pra eu casar eu tenho que ter renda pra sustentar minha esposa, minha vida, minha família. E a casa... Eu não preciso ter uma casa, eu preciso empreender. Preciso ter capital para empreender em algum negócio e parar de trocar meu tempo por dinheiro. E assim vai trocando as coisas. Então é uma mentalidade evolutiva. Sim, é o que eu quero trazer para o debate aqui. Não quero que você saia aqui vendendo sua casa. Eu acho que é importante você, no mínimo, se questionar. E daí, se você realmente quiser tua casa... E tem motivos para ter a casa própria. Pô, tem gente que quer fazer a casa do jeito dela, né? Pô, né? Emocional, por exemplo, né? eu tenho uma casa... derrubar a parede, né? Tem muita gente que gosta de derrubar a parede do meu jeito e tal. Não, então... Eu tenho uma casa em Campos do Jordão que a última vez que eu fui foi em outubro. Ou seja, muito tempo. Cara, é uma casa num bairro muito bom em Campos, no Jardim Europa, lá em Campos do Jordão. Uma casa que só de área são 2.700 metros. Mas ela tem um valor sentimental pra mim. Eu já falei pra Tati, falei assim, ó... o meu filho de 10 anos... Ele tem maravilhosas lembranças daquele local. E eu quero que minha filha também esteja. Então, dinheiro também serve para isso. Também. Dinheiro serve para realizar sonhos. Sim. Acabou. Agora, se você tá comprando uma casa para você morar, aí é aquilo que você falou, é racionalidade. Cara. E o segundo motivo, que eu acho que esse aqui ele não tem tanto a ver com a parte financeira, a planilha, vamos dizer assim, é uma questão de flexibilidade. Eu acredito que quando a pessoa ela é dona de um imóvel, ela acaba se fixando demais naquela geografia,
fixando sua vida, inclusive, putz, só cabe 2 filhos aqui, então só vou ter 2 filhos. Ou só cabe um filho, só vou ter um filho, né? Você acaba limitando a sua vida para aquele negócio que você tem, inclusive as oportunidades. Hoje a oportunidade tá na cidade que você tá, amanhã tá em São Paulo, amanhã tá em Singapura, tá em Berlim. Quanto mais flexibilidade, cara, quanto mais oportunidade. Hoje, tipo, pô, se surgir uma grande oportunidade, não é o que eu acho que vai surgir, mas sei lá, em Berlim, que nem eu falei, cara, eu rasgo meu contrato, tchau, pago aí a multa e vou, né?